Tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo aí? Professora Eliane, Rose, estão me ouvindo? Olá, boa tarde, Catarina. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Deixa eu só me enquadrar aqui. Isso. Pessoal, vamos lá. Todo mundo entrando, a galera está entrando. 18 horas, vamos começar nossa aula hoje. Ontem nós conversamos, né, com a professora Rose. Tudo bem, Rose? Tudo ótimo, e você, Catarina? Tudo bem, galera? Tudo bem, Gui? Então, Rose. conversamos a gente falou, né, um pouquinho sobre jogos e brincadeiras, né, Rose? E hoje a gente vai falar sobre a parte de psicomotricidade com a professora Eliana, ela é especialista nessa área. Então, esses dois temas que nós resolvemos trazer para vocês, eles se complementam. Então, ontem vocês viram as estratégias, hoje vocês vão ter um olhar da psicomotricidade para as estratégias que a gente tem que criar e o porquê que a gente precisa desenvolver, né? Trabalhar tão bem com a criança, até para o desenvolvimento a longo prazo, para o desenvolvimento até de atletas de alto rendimento, tá? Vocês vão entender um pouquinho hoje com um conceito com a professora Eliana, tá bom? Eu vou compartilhar a tela, tudo bem? Depois vocês me dão um feedback aí, se tá tudo certo. Vou pedir, por favor, que deixem o microfone no mudo. A gente não tem condição de abrir para perguntas nessa aula, porque tem muita gente, daqui a pouco o pessoal começa a entrar. Então, qual é a nossa estratégia? Vocês vão assistir essa aula ao vivo. Se tiver qualquer dúvida, vocês podem enviar pelo WhatsApp depois da aula, né? Ou hoje ou amanhã, que a professora responde. Pode ser, professora Eliana? Opa, sim, claro que sim, Catarina, tranquilamente, tá? Então tá bom, porque são muitas pessoas, se a gente deixa o microfone aberto, acaba que uns fazem as perguntas, outros não fazem, então fica um pouquinho mais complicado. Dessa forma, todo mundo consegue tirar as dúvidas e até uma forma da gente interagir e ajudar em algo mais, tá? Vou compartilhar a tela, vamos lá. Estão vendo a tela aí? Dá um ok? Ok, muito obrigada. Então, hoje a nossa aula, vamos falar sobre como trabalhar a ginástica para babies. É um tema, assim, que todo mundo sempre tem muita dúvida, todo mundo tem medo. São estratégias criativas que você tem que utilizar dependendo da estrutura que você tem, se você não tem muito material, se você tem muita criança na aula. Então, assusta um pouquinho, principalmente quem está começando. Então, hoje vamos esclarecer algumas dúvidas com relação a isso, tá? Essa live ela estará disponível no YouTube. Hoje nós subimos, né, a live da professora Rose, então tá lá no nosso canal do YouTube da Ginwod, tá? A aula ao vivo de ontem. Quem não assistiu, assista. Se vocês colocarem no YouTube Ginwod, já vai já vai aparecer o nosso canal. Se tiver qualquer dificuldade de encontrar o canal, me manda uma mensagem ou no Instagram, no WhatsApp, que eu ajudo. E a aula estará disponível até o dia 1º de fevereiro, tá? Depois, essa aula vai ser um conteúdo de quem vai fazer o curso online, nosso curso online de iniciação, tá? Ginástica artística feminina. Hoje temos aqui nessa turma, assistindo a essa aula, alunos que já são do curso e temos pessoas que ainda não são do curso, mas que podem ter interesse em ser da turma da Ginwod, tá? Então, como funciona esse curso? Esse conteúdo que a professora Eliana vai passar hoje, ele faz parte do nosso curso de iniciação à ginástica artística feminina. A gente tem turmas abertas, é um curso online e as inscrições estão abertas até agora, dia 1º de fevereiro. Tá? É um curso diferente. Por quê? Por conta desse cenário todo da pandemia, a gente tem reduzido a prática, os cursos práticos, os cursos presenciais, porque na ginástica a gente tem muito contato, tem que ter criança, tem que ter aluno, tem que ajudar, né, quando você vai para um curso prático. Então, a gente não conseguiu fazer mais esses cursos presenciais por conta do cenário. Logo, a gente retorna se tudo der certo, né? Mas, para minimizar as perdas e ajudar as pessoas que estão começando com a modalidade, nós criamos esse curso online, onde em cada aula vocês, inclusive nas aulas de ajuda, né? A professora Rose trabalha muito bem, ensina, mostra como faz o processo de ajuda, educativos para melhorar os exercícios, para as crianças aprenderem os exercícios, e outros temas complementares também, como eu mostro aqui para vocês.
vocês os módulos, nós dividimos o curso em módulos de estrutura de programas, como se inicia na modalidade, a psicomotricidade está nesse módulo, tá? De iniciação à modalidade, solo, trave, salto, paralela, um módulo só de preparação física básica, plano de aula e estrutura de programas, gestão de alunos e pais, arbitragem básica e gestão de projetos e eventos esportivos. Temos também já disponível no curso as aulas ao vivo da primeira turma e as consultorias ao vivo da primeira turma. Então, tem um conteúdo aí de 24 horas com mais de 70 aulas para vocês. Quem se interessar, esse daqui é o desenho do curso, tá? Então, quando você adquire o curso, você já tem acesso a todo o curso, às 24 horas, mais de 70 aulas, vocês já têm acesso imediato, e a plataforma é nesse desenho aqui, onde você clica, assiste a aula quantas vezes você quiser e quando você quiser. Isso é um ponto positivo dos cursos online, tá? E as inscrições estão abertas, como eu disse, até o dia 1º de fevereiro. Em março, nós teremos o nosso curso nível 2. Então, quem quiser fazer agora esse nível 1 de iniciação, aproveite agora essa turma, porque em março a gente lança o nosso nível 2, tá? Então, as inscrições pelo WhatsApp do 97071 2149, vocês provavelmente já têm esse contato, né? Ou pelo Instagram, eu consigo mandar o link também de inscrição pelo Instagram. E quem fizer os 2 cursos que nós temos disponíveis, que é o curso de iniciação e o curso de arbitragem, preparatório de arbitragem, tem 10% de desconto, tá? Eu expliquei porque ontem algumas pessoas não fizeram a aula, hoje temos pessoas novas aqui, e muitas perguntas, né, sobre o curso, como funciona. Nossa, curso online, que diferente. É um lado positivo, né? Você tem 6 meses de acesso a todo o conteúdo, quantas vezes você quiser e que horas você quiser. Então, é um lado positivo dos cursos online, tá? Eu aguardo vocês, quem tiver interesse, entre em contato comigo, ok? Vamos começar, professora Eliana, tudo pronto aí? Sim, sim, mas eu acho que a professora Rose tem uma palavrinha antes da minha, não é? Rose, você quer falar sobre o que a gente comentou, né, de complemento da aula de ontem? Isso. É isso aí, gente. Para quem assistiu ou quem vai assistir ainda, eu propus algumas atividades para crianças de 13, 4 anos, 5 e 6 e acima disso. Mas a gente não pode esquecer que uma criança hoje, com 5 anos, há 2 anos atrás ela tinha 13, e ela está 2 anos praticamente parada, né? Porque, por mais que ela tenha frequentado a escola, acho que foi de forma remota, e algumas voltaram, mas não voltaram na sua normalidade, e algumas nem voltaram. Então, há sim uma perda desse acervo motor, dessas experiências, né? Então, talvez uma atividade que eu propus para 5 anos, talvez você tenha que fazer uma de 3 e 4 primeiro, para ela se readaptar, para ela passar por essa experiência, e aí sim a gente tocar o barco para frente 5, 6 anos. Eu acho que é importante a gente verificar isso na criança, é importante esse olhar, essa avaliação primeiro, para a gente propor uma atividade que seja prazerosa e adequada para ela. Tá bom, gente? Tá ótimo, professora Rose, obrigada pelo complemento da aula. Professora Eliana, com você. Qualquer coisa, você me chama aqui, tá? Ok, obrigada, Catarina. Bom, gente, muito boa tarde a todos os apaixonados pela ginástica. Pode segurar um pouquinho, Catarina, é só para a gente contextualizar. É muito importante quando a gente opta por trabalhar com qualquer modalidade esportiva. Aqui nós estamos focando com ginástica, tá? Mas pensa você gosta de qualquer modalidade esportiva. É muito importante saber como começar a dar aula para criança. E principalmente para crianças bem pequenininhas. Por quê? Aí pensa na fase dos 3, 5, 6 aninhos de idade. Essa fase é uma fase muito importante que saibamos como lidar, porque a criança está com o cérebro dela moldável, plástico, flexível. O aparelho neuromotor da criança, ele está a toda prova, ávido pelos milhares de estímulos externos que os 5 sentidos vão estar captando. Pensa, visão, audição, olfato, paladar e tato. Essa criança pequenininha, pensa o cérebro da gente, a gente nasce com praticamente 100 bilhões de neurônios, todos ávidos por conexões de glias sinápticas, um neurônio se encaixando no outro ali, para poder ter
conhecimento e para poder aprender. Pensa, a aprendizagem é algo eterno. A aprendizagem, ela é infinita. Nós aprendemos o quanto nós queremos. Só que, se essa base, lá no alicerce, pensa no alicerce de uma casa, se esse alicerce é bem consolidado, é bem construído, a gente dá chances para esse ser, para essa consciência, para essa pessoa, para essa criança que vai se tornar um adolescente, um adulto, e vai ter uma vida longa pela vida dela, em desenvolver adequadamente vários comportamentos super ricos e super importantes para a vidinha dela. Então, é muito importante que nós, professores, principalmente os educadores do corpo, né, nós da educação física, independente de amar ginástica ou não, que seja outro esporte, que desde essa faixa etária, conheçamos o que aplicar, como aplicar, de que jeito aplicar, de que maneira aplicar e do porquê aplicar. E qual o objetivo de aplicar determinados estímulos, para que a gente consiga dar oportunidade para essa criança crescer saudavelmente, para essa criança crescer com equilíbrio, para que essa criança possa ser um cidadão bem equilibrado e com o seu sistema neuromotor bem equipado, com os 5 sentidos bem trabalhados e despertos, para que a criança possa aí ter cada vez mais competência perceptiva de fazer a diferença nesse mundão gigante que a gente vive, independente do que ela escolha ser, ok? Então, é importante fazer esse preâmbulo para a gente começar. Pode passar, Catarina, por favor. Então, olha só, quando a gente fala em desenvolvimento humano, né, quem está aí já no segundo, terceiro período da Faculdade de Educação Física, já deve ter escutado aí do nosso querido autor Galahu e Osmond, né? E hoje, na 7ª edição do livro, a Goodway também. São 3 autores que compuseram aí conteúdos brilhantes, tá? Para que a gente possa entender qual é a condição que aquela criança vem e quais são os estímulos adequados que aquela criança vai ter, para que a gente possa, então, dar oportunidade a ela de desenvolver adequadamente tudo que ela puder na vidinha dela, tá bem? Então, olha só, os fatores que influenciam esse desenvolvimento humano, vamos pensar, o que é desenvolvimento humano? São todas as mudanças que acontecem no decorrer do ciclo de vida da pessoa, desde o período intrauterino até a morte biológica. Então, todo esse espaço, todos esses períodos, nas mais variadas faixas etárias, esse desenvolvimento vai estar ocorrendo. Então, desde o período intrauterino, desde a barriga da mamãe, todos os estímulos que acontecem dentro da barriga da mamãe, até o momento que essa criança, ou que esse ser, que essa pessoa já idosa vai morrer. Então, ao longo deste ciclo, ok? A gente tem grandes oportunidades e chances de fazer a diferença. E os 3 fatores que influenciam nesse decorrer de tempo, de período de vida humana, são, olha só, indivíduo. Você vai entender indivíduo como a referência biológica, a natureza biológica, os fatores que estão intrínsecos à hereditariedade, à genética, a condição dessa pessoa, né, da corrente da árvore genealógica dela, tá? Então, assim, é a herança genética do papai e da mamãe. E o papai e a mamãe, a herança genética dos avós. Entendem a ideia? Tudo isso chancela um código, um DNA, né, que a gente estipula de individualidade biológica, ok? Então, essa hereditariedade, o crescimento orgânico, a maturação, a neurofisiologia e o meio que essa criança vai estar inserida, tá bem? Então, assim, ó, genética, desde que o papai fecunda o óvulo da mamãe, a junção desse processo e toda essa divisão celular vem com o código genético do papai e da mamãe, que vai dar ali uma individualidade biológica para aquela pessoa, e vai caracterizar a biologia dela, as particularidades que cada criança vai ter. Então, isso dentro do mundo do esporte, dentro do mundo de quem trabalha com exercícios físicos, é importantíssimo saber, por causa da biotipologia.
a gente tem que ver se aquela pessoa é assunto para mais para frente, mas é só para pincelar, alguns de vocês vão entender bem, né? A condição endomorfa, né? Mesomorfa ou ectomorfa, isso é biotipologia, tá? E a herança genética é o código genético que chancela isso, tá bem? Independente do que a pessoa vai fazer depois, tá? Aí nós temos ambiente, experiências e o aprendizado que essa pessoa vai ter. O ambiente, pensa, tá? É a mesologia que ela é criada, é a educação que ela recebe, é todo o processo de convivência que ela tem com o papai, com a mamãe, com os irmãos, com os primos, com os tios, com as pessoas que circulam na vida dela. Na vida da gente, tá, gente? Nós passamos por tudo isso o tempo todo. Eu acho que tem alguém mexendo no processo, saiu um risquinho aí. É só vocês darem uma olhadinha aí, tá? Ainda não passa não, Catarina, por favor, tá? Então, olha só, gente, isso quem faz ao vivo tem essas questões, tá? Então, não liga não, vamos em frente que o conteúdo é bacana. Olha só, então, indivíduo, herança biológica e educação recebida. No ambiente, a gente tem os comportamentos, os hábitos, ok? E a aprendizagem desses comportamentos e hábitos e a herança que a gente recebe do papai e da mamãe. Papai e mamãe vão nos educar de acordo com a condição do que eles conhecem. Então, hábitos e comportamentos são inseridos ali diante dos valores que os papais têm, ok? E tarefa, né? Que são condições ali do que é realizado naquele ambiente, naquele meio. Então, são fatores físicos e são fatores mecânicos. São os comportamentos, as atitudes, as coisas que as pessoas fazem no cotidiano delas, tá? Então, isso é legal a gente ver que nos mais variados, nas mais diferentes formas desenvolvimentistas, quando você trabalha com o ser humano, é necessário você observar, olhar tudo que fez parte, tudo que faz parte do crescimento daquela criança, da orientação que aquela criança tem, dos hábitos que estão arraigados naquela família, do comportamento, da atitude, da biotipologia e todo o processo da herança que ela tem da família. Isso precisa ficar claro, porque senão a gente acha muitas vezes que vai aplicar estímulos para todas as crianças e todas as crianças terão respostas iguais, e não é assim, tá? Cada criança tem as suas particularidades, algumas podem aprender mais rápido e outras nem tanto. Então, a gente precisa observar as particularidades. Isso somos nós, professores, que precisamos saber, tá? Porque na hora que você olha para a criança com esse olhar, essa observação mais ampliada, essa visão de conjunto que a gente tem, ajuda a gente a criar formas, meios, estímulos, brincadeiras que são necessárias para desenvolver aquela criança. Entenderam a ideia? Principalmente quando se fala de ginástica artística, que é um esporte apaixonante, mas ele é complexo, tá? E ele precisa de respeitar muito as particularidades das crianças, ok? Pode passar, Catarina, por gentileza. Então, olha só, dentro do comportamento humano, nós temos que olhar a aprendizagem que a gente tem. Durante todo o tempo, a aprendizagem é algo que o tempo inteiro nós estaremos aprendendo. Pare e pense uma criança de 3, 4 aninhos de idade. A cabeça dela é como se fosse um hardware. Ela vai estar captando um monte de informação, porque os 5 sentidos dela estão trazendo informações e ampliando o potencial dos neurônios da criança. Com isso, melhorando a capacidade dela processar a informação. Tá bem? E isso vai ajudar no desenvolvimento humano dela, tá? Então, ó, aprendizagem motora. A aprendizagem é algo infinito, que a gente não para nunca mais de aprender. Com 80, 90, 100 anos de idade, a gente pode estar aprendendo alguma coisa sempre. Somos nós que limitamos a nossa capacidade de aprender, tá bem, pessoal? Mas aqui, na base, no alicerce, quando a criança está lá em fase de movimentos, saindo dos reflexos e entrando para os movimentos rudimentares, só para vocês terem ideia, movimentos rudimentares é o rastejar, engatinhar, começar a caminhar, subir, descer, levantar, sentar. Então, quando ela começa com esses movimentos rudimentares, pare e pense o tanto de coisa que a cabecinha dela está querendo aprender. Tem crianças que são mais aceleradas, em todas as suas nuances, e todos os seus aspectos. E tem criança que nem tanto. Tudo depende muito
da herança genética e dos estímulos que essa criança recebe desde a barriga da mãe, tá bem? Tem uma história ali genética para dizer se a criança consegue ou não ser mais acelerada, consegue não ter aí diferenças e particularidades que as torna, né, mais talentosas ou mais lentas na sua aprendizagem. E isso é necessário ser respeitado, ok? No procedimento do desenvolvimento motor, a aprendizagem vai constar o tempo todo, como eu acabei de falar. Agora, o controle motor, quem faz o controle motor é o nosso sistema nervoso central. O controle motor é como você controla as ações. Partindo do momento que você entendeu, aprendeu um movimento, todo o seu cérebro e o sistema nervoso central vai te ajudar na capacidade, no entendimento dos movimentos em si. E vai ajudar, óbvio, se for bem estimulada a criança, a melhorar o domínio motor que ela tem sobre o corpo dela. E aí, olha só que legal, é nessa fase dos 3, 4, 5 aninhos de idade que a gente dá N estímulos positivos com os locomotores naturais, tá bem? Com movimentos estabilizadores e com movimentos manipulativos, que vai ajudar essa criança a refinar a condição do sistema nervoso central. É ali que a brincadeirinha tem que acontecer, é ali que o toque tem que acontecer, é ali que os estímulos têm que acontecer. E é justamente nesses momentos, são nesses momentos que a gente consegue, inclusive, verificar se a criança tem garra, tem turgor firme, se ela quer aprender porque ela não desiste da brincadeirinha, ou se ela desiste rápido da brincadeira. Entende? Tem criança que não tem paciência para conseguir terminar uma brincadeira. Então, o legal é vocês aprenderem a observar, estimular e sempre encorajar a criança para que ela consiga, na estrutura do comportamento, do movimento motor, do controle do movimento, ela a buscar superação, a buscar essa autossuperação, e ela saber que se ela repetir, inúmeras vezes, o movimento vai ficar cada vez melhor. Só que tudo isso tem que ser sempre encorajado, tem que ser sempre com muita paciência do lado do professor, porque a criança, às vezes, ela não está nem controlando direito os movimentos dela, então ela precisa ser o tempo inteiro estimulada e encorajada, com vários movimentos locomotores naturais. Lembra? Correr, andar, saltar, saltitar, galopar, girar, subir, descer, escalar, e aí vai todos os locomotores naturais, tá bem? Junto, obviamente, que com os manipulativos, que são, né? Pegar, rebater, arremessar, receber, quicar, né? Soltar, todos os movimentos manuais, os manipulativos, a criança precisa ser estimulada muito seriamente na sua psicomotricidade. Por quê? É com essa condição que ela refina a psicomotricidade fina dela. E não só a fina. Quanto mais habilidade manual ela tem, mais ela consegue melhorar essa competência do aparelho neuromotor para que esse seja altamente refinado. Ok, gente? E daí sim, o comportamento, né? O movimento corporal, o gesto motor vai estar ali, né? Na sua condição melhor e mais refinada de se mostrar. Então, o controle motor é a partir do momento que a criança aprende e entende, decodifica e gradativamente ela treina, desenvolve, repete, entende e amadurece o sistema nervoso central. É claro que para uma criança de 3 anos de idade isso é complexo, tá, gente? Mas eu digo sempre assim, que é o encorajamento que vai fazer a diferença. É o seu jeito de aplicar no lúdico, na brincadeira, na satisfação, no prazer, para que ela crie toda uma vontade, toda uma motivação e que ela mantenha o ânimo firme em querer superar algo, algum movimento que foi mais complexo e foi mais difícil para ela. Então, a forma de estimular tem que ser sempre a maior. Não deixar a baixa autoestima desencorajar a criança, e sim aumentar a autoestima dela, porque ela entendeu que se ela fizer de novo,
ela vai fazer melhor e mais bonito e mais bacana, e ela vai dominar o movimento e ela vai dominar o corpo dela. E toda criança aprende. Toda criança tem seu ritmo. Toda criança vai aprender muito. O que precisamos são de professores e pais e mães que ajudem a criança a melhorar todo o desempenho dela. Tem que ser pessoas interessadas na aprendizagem dessa criança. Entende, gente? Então, esse processo, ele precisa ficar claro para quem quer trabalhar com criança, tá? Então, olha só, em toda essa condição, a gente falou 3 situações importantes para vocês entenderem. Como é que a gente estimula? Quais são as brincadeiras? O que eu posso aplicar? Lembra, todos os locomotores naturais têm N brincadeiras de movimentos naturais, locomotores naturais. Todos os movimentos manipulativos, criança super curiosa, todos os manipulativos de receber, dar, entregar, empurrar, rebater, arremessar, receber, e por aí vai. Tá bem? E a criança melhora. E os estabilizadores, os movimentos de equilíbrio, tudo isso vai ajudar com que o sistema nervoso central dela fique em equilíbrio, fique no que a gente diz, né, de aprumadinho, para que ela possa ter respostas positivas em movimentos mais complexos, entenderam a ideia, gente? E daí sim, o gesto motor vai se ampliando e melhorando. Com isso, nós temos o tripé da evolução motora, que é legal vocês entenderem e estudarem o máximo que vocês puderem aqui. Não é só o Galahu que eu mencionei que fala sobre isso, tá? Nós temos vários autores que são muito legais e que vocês podem pesquisar, tá? Aqui a ideia, né, é do Jean Piaget, vocês já devem ter escutado falar desse autor, desse educador, desse pesquisador, que ajudou, junto com outro pesquisador, né, chamado Vygotsky, eles encontraram, estudando pessoas, famílias e filhos, na verdade, Jean Piaget estudou os filhos dele, né, para compor esse tripé, que ajudou gigantescamente todo o processo educacional do mundo, para vocês terem ideia, porque isso ajudou no entendimento de como a pessoa, assim, quando você fala de gente, né, você não trabalha com um corpo de carne, pele, pelos e músculos e vísceras, não é isso. Um ser humano é composto por muito mais que isso. Então, a pessoa tem ali músculos, a constituição esquelética, né, as vísceras, tem a pele, tem os pelos, que compõem um corpo. Mas esse corpo está recheado de emoções, de sentimentos, de uma série de situações que são ligadas diretamente ao processo afetivo. E o processo afetivo, ele é desenvolvido através da sociabilização. Então, pare e pensa, para desenvolver o motor, é necessário com que o afetivo esteja bem trabalhado. Então, as emoções da criança, o entendimento que a criança tem das relações socioafetivas. Aí eu pego um pouquinho a fala da Prof. Rose, que colocou anteriormente para vocês. Nós temos uma geração de crianças, vocês vão ver isso ainda, que ficarão bem prejudicadas, tá? Diante da condição da pandemia, que elas estão sendo pouco trabalhadas. Até a questão socioafetiva delas, devido à falta de convívio, ainda mais quando o pai e a mãe muitas vezes larga a criança na frente da televisão e não brinca com a criança, não cria com a criança. Então, esses 2 últimos anos que a gente viveu ainda, eu acho que ainda esse ano de 2022 a gente vai viver isso, é importante vocês analisarem que as crianças têm muitas perdas motoras, que nem a Prof. Rose falou anteriormente, tá? Por isso, é necessário que a gente entenda que tanto o gesto motor quanto o socioafetivo de convivência, de saber lidar com os coleguinhas, de saber respeitar a vez deles, de ter valores, de ter princípios que são criados dentro do aspecto socioafetivo, muitas crianças vão ficar defasadas. E cabe a nós, profissionais da educação física, ter toda a paciência do mundo, dar 2 passos atrás para recuperar todo esse contexto da criança. A Prof. Rose deixou muito clara a questão motora, só que aí eu acrescento junto, para enriquecer os dados para vocês, o afetivo e o cognitivo também, porque é através do movimento motor que a criança aprende a melhorar a autoestima dela. Na hora que ela controla o movimento e ela sabe fazer, e ela sabe que ela tem competência para fazer, ela se sente bem, ela se empodera dentro de si.
E com isso, ela fica mais autoconfiante. No entanto, essas crianças não estão tendo muitos estímulos. Eu não digo que todas, eu nunca generalizo, tá? Tem muita gente trabalhando muito no online, tem pais ajudando muitas crianças, tem professores se virando nos 30 para fazer o seu papel e ajudar essas crianças a não ter perda, mas boa parte, gente, vocês não têm ideia de como vai ficar defasado e como já está defasado, devido à falta de convivência escolar. Tá? E aí, obviamente, que surge a condição cognitiva. Gente, a gente fala tudo isso com mais profundidade no curso, tá? Aqui eu estou colocando en passant para vocês entenderem essa realidade e tomarem gosto pela situação e entenderem quanto a psicomotricidade é um trabalho sensacional que precisa ser entendido antes do início de qualquer modalidade esportiva. Aí a gente vem para o terceiro aspecto desse tripé, que é o cognitivo. O cognitivo, a capacidade de pensar, raciocinar, ligar neurônios, fazer glias sinápticas e ajudar a criança num passo de querer aprender, de ser curiosa, de ter instinto de investigação, instinto de pesquisa, também fica tacanho quando ela não é incentivada, quando ela não está no meio e quando ela não está tendo os estímulos corretos. E por incrível que pareça, a criança melhora demais a capacidade cognitiva dela, toda a capacidade de pensar, raciocinar e ampliar os atributos cognitivos, como memória, discernimento, a vontade dela, uma série de associação de ideias, pensamento mais complexo, a linguagem, tudo isso faz parte da esfera cognitiva. Então, tudo isso é desenvolvido quando, através do movimento motor e junto com outras crianças, brincando, desenvolvendo, estabelecendo um equilíbrio entre essas três esferas, aí a criança desenvolve incrivelmente a parte cognitiva dela. Tá bem? Então, é importante isso ficar claro, para que vocês tenham uma noção clara de que, na hora que você vai aplicar um movimento, é importante entender de gente e gostar de entender da pessoa. Então, por isso que ontem a Prof. Rose, quando ela coloca as brincadeiras, os joguinhos, estimula a criança de diversas maneiras, é tão importante para que esse tripé cresça em equilíbrio, né? Vamos só dar um exemplo. Você vê uma pessoa que é muito artística, ela tem altamente desenvolvido o lado afetivo, mas muitas vezes ela não tem a capacidade de raciocínio, de razão, de lógica, de ponderação, que é parte do cognitivo. Então, são as emoções que fluem, entendeu? E é necessário ela ter tanto o processo emocional equilibrado, quanto as funções cognitivas bem preparadas. É aí que ela consegue estabelecer um bom motor, um bom controle motor, porque ela consegue pensar e perceber o movimento. E olha como é via de mão dupla. E através do movimento que ela consegue desenvolver tanto o afetivo quanto o cognitivo. Entenderam que isso é via de mão dupla? E um estimula o outro? O quanto é importante a criança estar inserida num meio, num grupo com professores competentes que ajude com paciência, com carinho, com amor, como fazer, de que jeito fazer, repetir de novo e ter muita paciência com a criança. E entender a biotipologia, a herança genética, o ambiente que ela construiu, a vidinha dela até ali, né? Quem são os pais, como é que os pais educam, é importantíssimo isso tudo. Porque aí o professor consegue ponderar, não, essa criança está sofrendo uma separação dos pais, como é que eu vou cobrar um movimento desse para ela? Então, vamos entreter ela com diversão, com brincadeira, com joguinhos lúdicos, para que ela não tenha perdas nesse processo e que ela consiga raciocinar e se equilibrar nesse processo. Entenderam a ideia, pessoal? Então, pode passar. Falando nisso, olha, o que é psicomotricidade e o que é psicomotricidade de trabalho? Só para vocês terem ideia, a junção da palavra psicomotricidade, psico, de psique, de alma, de ser, de self, de espírito, de eu maior, é o seu eu, tá bem? A psique, tá? É a alma, é a mente falando, tá? Junto com as emoções, com os sentimentos, tá? Olha como é indissociável, tá? E motricidade de movimento, de ação motora, de gesto motor, tá bem? Então, psicomotricidade é essa estimulação dos movimentos e tem como objetivo contribuir de maneira bem expressiva para a formação e estruturação do esquema corporal que essa criança vai ter, para ela se entender enquanto pessoa e para ela ver que ela pode construir o movimento, que ela tem competência de construir movimentos. E isso
faz com que a gente ajude essa criança, nas mais variadas etapas da vida dela, a ser um ser humano de atitude, um ser humano protagonista. Olha como é sério isso, tá? Não é aplicar o esporte por aplicar, o movimento motor por aplicar. É pensando no futuro, quem ela vai ser, o que nós podemos construir. Então, a junção do cognitivo, do afetivo e do movimento motor é, aí, na verdade, a composição dessa palavra psicomotricidade. Ok, pessoal? Então, importantíssimo entender, tá? Pode passar, Cátia, por favor, obrigada. Então, aqui, ó, a importância do toque, dos jogos corporais nessa fase de idade, tá? Então, assim, isso, gente, é claro que faz muito aí parte do que os pais proporcionam para a criança, tá? É lógico que nós, professores, também podemos fazer esse papel, mas quanto mais os pais brincam com a criança, e colinho, e cavalinho, e pega, e abraça, dá beijinho, olho no olho, entende? Tudo isso vai fazer a diferença para que essa criança se sinta segura, protegida e autoconfiante para ela desenvolver as ações motoras dela, tá? Então, nesse processo, as sensações proporcionadas pelo carinho dos pais, por isso que é tão importante, não só trabalhar com criança e com pais, tá? Então, quando você trabalha com babies, principalmente, você não pode falar assim, não quero atender aquele pai. Não tem como, você tem que entender por que a criança tem aquelas respostas motoras por causa do comportamento dos pais, você tem que entender quais são os estímulos que ela tem. Então, é muito importante o contato com os pais também, é uma educação completa, é uma educação que a gente faz com a criança, é um trabalho que a gente faz com criança, e também a gente tem que conhecer ali o meio na qual ela está convivendo, e a problemática, bem, gente, nós não vamos nos intrometer na vida dos pais de forma alguma, tá, gente? Mas conhecer é sempre bom, para que a gente possa respeitar o tempo de aprendizagem daquela criança, tá? Então, quanto mais novas sensações para a criança, a gente proporcionar para a criança através das brincadeiras, lembra, tanto movimentos manipulativos, estabilizadores e locomotores têm um buzilhão de joguinhos psicomotores. Hoje eu não sei dizer para vocês quantos livros nós temos relacionados a brincadeiras nessas 3 nuances que eu estou colocando para vocês, tanto de movimentos locomotores naturais, de movimentos estabilizadores e movimentos ali, né, manipulativos. E quanto mais a gente consegue explorar o próprio corpo, ajudando com que ela se entenda e ajudando com que ela domine o movimento corporal, gente, vocês não têm ideia, é muito legal. E normalmente a criança, ela, lembra que eu falei, ela já nasce com 100 bilhões de neurônios, ela tem vontade de aprender. Toda criança nasce muito curiosa. Muitas vezes somos nós ou os pais que abafamos a curiosidade delas. Nós temos que aguçar a curiosidade delas. Claro que tem coisa que a gente pode levar para outras esferas, tem coisa que é muito das particularidades filosóficas que a família vive. Entretanto, tudo que a gente pode fazer para aguçar a curiosidade da criança vai ser muito melhor para ela enquanto adulta e na vida dela. É isso que a gente tem que pensar, tá? E ajudar essa criança a ser protagonista, uma criança de atitude, não uma criança pacata, passiva, que espera tudo acontecer e por aí vai, tá? Só um momentinho que eu vou tomar um pouquinho de água. Então, eu sei que vocês devem estar fervilhando aí com um buzilhão de perguntinhas na cabeça. Vocês podem mandar essas perguntas para a professora Catarina, depois que a gente ajuda vocês a entender, tá? Inclusive, tem um livro fantástico, anota aí, gente, Francisco Rosa Neto. Eu coloco isso no curso. Se vocês querem aprender a lidar com crianças, esse livro vocês têm que ter, é livro de estudo do educador físico, tá? Francisco Rosa Neto. Depois a gente escreve e manda ali para vocês a relação dos autores que são legais vocês lerem, tá bom? E isso tudo a gente traz também no nosso curso, a gente aprofunda com detalhes tudo isso, tá? Então, assim, ó, como estimular as crianças? Aqui é só para vocês terem ideias, tá, gente? É conhecer as crianças, né? Cuidar principalmente da segurança, tá? Do lugar, que aqui tem um errinho, tá? Do lugar, do local que vocês vão fazer o trabalho com elas. Quanto maior a segurança que você vai propor para a criança no momento que ela estiver fazendo o movimento, melhor, porque a criança, ela não tem muita noção de perigo. A gente não tem que deixar ela com medo, a gente tem que ajudar ela a explorar.
Então, por isso que todo local tem que ser muito seguro e com que ela possa explorar o movimento corporal sem medo de cair. E para que ela ganhe intimidade com o corpo dela e com o ambiente na qual ela está ali vivenciando as experiências, tá? Então, ó, trabalhar com turmas pequenas que requerem maior, que assim, que no caso, criança requer, né, maior atenção. Então, trabalha com turmas pequenas. Pode passar, Catarina, é só para vocês terem noção. Eu acho que de olhar as figuras a gente já tem uma noção legal. E aqui, crianças, no caso, elas vão explorar. Olha, vocês estão vendo que é bem Gym Baby, né? É bem a condição de explorar o corpo, de explorar o movimento, ainda sem os movimentos ginásticos, mas amadurecendo o sistema nervoso central dela com coisas que aparentemente são simples e que vão ajudar a compor uma coordenação efetiva para essa criança, tá bem? E aqui tem uma figura embaixo, não sei se vocês estão vendo, o garotinho de óculos e com o cérebro. O mais importante de tudo é ajudar a criança a pensar, a raciocinar, a refletir, a entender, a decodificar, a ter entendimento do que ela está fazendo. Isso é muito legal, gente, porque são os aspectos cognitivos que vai fortalecer e favorecer a condição do entendimento do movimento que ela vai aprender. Então, quanto mais você aplica o movimento, mais você melhora aspectos cognitivos. Quanto mais você ajuda ela a pensar dentro de um processo mais complexo, mais natural vai ficando o movimento e mais ela consegue controlar o movimento humano, o gesto motor. Entenderam? Via de mão dupla. O movimento motor estimula a capacidade cognitiva, capacidade de refletir, de pensar, de entender, de decodificar, vai favorecer ali a condição dela a dominar o gesto motor. Entende que é ponte direta em via de mão dupla? Eu acho muito legal isso. Então, a gente tem que ter essa noção, a gente tem que ter ali um carinho, uma atenção, muita paciência para estimular a criança com movimento. Hoje em dia tem muitos colégios, tá, gente? Que estão super equipados. Você vê aqui na primeira foto, com vários rolinhos de espuma. Quanto mais colorido, quanto mais estimulado, quanto mais positivo for o ambiente, mais a gente estimula todas as competências da criança. Não é só o movimento motor, não é só a competência cognitiva por si. É estimular o ser humano no desenvolvimento completo. E para isso não é só a ginástica, a gente está aqui falando mais da ginástica, mas isso aqui é para todos os esportes. Isso aqui, qualquer esporte que a criança quiser participar, ela vai ter ali condição de raciocinar em cima daquilo, de pensar em cima daquilo, tornando ela um cidadão mais equilibrado, com menos problemas. Nós precisamos de criar pessoas, de gerar pessoas autoconfiantes, que confia no seu próprio taco. E é nessa fase que a gente estimula tudo isso, através de brincadeiras motoras, né? Parece bobagem, mas não é. O professor que entende de valores e passa valores num momento como esse, a gente ajuda essa criança a ficar mais completa. Lembra? Cognitivo, motor e socioafetivo. Criança mais equilibrada, emocionalmente mais segura, mais calma, mais tranquila, pondera mais e tem mais domínio do seu comportamento humano. Então, olha assim, aqui só para vocês terem ideia, né? Crianças um pouquinho mais velhas, né? Ela pode fazer, ó, aqui na primeira figura, né? Do lado esquerdo da telinha de vocês, vocês estão vendo aqui, tem cordas, você coloca cordas no solo, ou riscos de giz, tá? Das mais variadas figuras, fazer a criança andar por cima, ou andar sem tocar na corda, tudo isso vai melhorando a capacidade motora dela. Gente, é só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui, figuras geométricas com cores diferentes, faz com que você adquira, né? Ajude a criança, na verdade, a adquirir uma capacidade de pensamento rápido, um pensamento mais matemático, mais decisivo. Então, tem N formas de você brincar com isso, tá? E aí, a psicomotricidade, o desenvolvimento motor dessa criança, junto dos aspectos socioafetivos e cognitivos, vai estar uma belezinha total, e a gente vai estar ajudando esse cidadão a ser um cidadão equilibrado e protagonista na vida dele, tá bem? Olha, gente, já passaram 49 minutos, nós temos muita coisa legal para falar ali, tá?
no nosso curso. A gente convida vocês para participar. Quem não conhece, vale muito a pena. O curso de ginástica está completinho. E então, para quem tem ideia ou para quem quer amadurecer e quer realmente entender, mas, nossa, mas 3 aninhos de idade, a criança é muito novinha para começar a ginástica. Não, não é. Quanto mais rápido a criança amadurece, melhor para ela. É claro que ela não vai ser explorada nem cobrada, não é para isso, porque tudo tem que ser de forma divertida, agradável, lúdica, segura, para estimular a criança a se movimentar. Tá bom, gente? Então, um beijo para todo mundo e até o curso. Professora Catarina, a palavra é sua, que já foram 50 minutos no relógio. Parabéns pelo conteúdo, né? A gente sempre fica apaixonado pela psicomotricidade quando ouve você falando, né? Quando tem uma aula sua, o amor que você fala e com a propriedade que você fala, a gente fica com vontade de estudar mais e com vontade de se aprofundar nesse tema, né? Muitas coisas passam desapercebidas, eu falo até pela minha realidade, né? Quando você começa muito tempo dando aula, muitos anos dando aula, tem coisas assim que fala, nossa, é verdade, eu já sei disso, mas esqueço, né? Eu tenho que relembrar alguns conceitos para aplicar de uma melhor forma, né? Porque às vezes você acaba indo naquela aula, naquela rotina, e não para e reavalia, repensa, relembra alguns conceitos importantes e algumas atividades que poderiam modificar a prática, né? Então, acho que muito legal, parabéns. Parabéns à professora Rose também por ontem. Eu acho que os dois temas complementaram, né? As duas são complementares, eles ajudam. Então, o nosso objetivo aqui, para quem não conhece a Ginwod, já a maioria já conhece, né? Então, nosso objetivo é compartilhar o conhecimento. Nós temos os nossos cursos, mas além disso, a gente compartilha. Sempre a gente está fazendo live, sempre que a gente consegue estar fazendo uma aula ao vivo para trazer esses conceitos importantes. E, na verdade, é motivar a prática da ginástica, motivá-los a continuar a prática. Eu vivo recebendo depoimentos assim, nossa, mas tem uma menina que ela tem muito medo, eu não sei lidar com ela, ou eu não tenho material, eu não sei lidar, estou desmotivada. Então, a gente traz esses conceitos para ajudá-los, assim, tá todo mundo no mesmo barco, são pouquíssimos que têm ginásios maravilhosos e equipados, a maioria está todo mundo no mesmo barco, né, de pouco material, dificuldade financeira para participar de eventos. Então, assim, se a gente não se ajudar, se a gente não um segurar na mão do outro, né, e se ajudar e se empurrar, a ginástica acaba perdendo a força, né, e o nosso trabalho acaba ficando assim, em segundo plano, e o trabalho que a gente faz com essa modalidade com as crianças é muito importante. Não digo nem para a formação de atletas, formação de atleta é uma consequência, mas para a formação do cidadão mesmo, né, essa modalidade é apaixonante e é muito importante para o desenvolvimento de qualquer criança. Então, eu agradeço bastante a participação de vocês. Professora Eliana, muito obrigada mais uma vez. Obrigada eu, Catarina. Eu adoro falar sobre isso. Então, sintam-se à vontade para perguntar o quanto vocês quiserem, que a gente vai respondendo gradativamente, tá bom, gente? Façam as perguntas. Obrigada, Rose, por ontem. O nosso curso, como eu já disse, a professora já enfatizou, as inscrições estão abertas aí até o dia 1º de fevereiro, mas se por acaso, eu não quero fazer o curso, eu não consigo fazer o curso, acompanhe nosso conteúdo, acompanhe nosso Instagram. Agora a gente vai começar também a subir vídeos no canal do YouTube. Assista, compartilhe, acompanhe nosso trabalho, que o nosso objetivo é gerar conteúdo mesmo, tá? Semana que vem a gente tem um vídeo novo no YouTube de estrutura de uma barrinha com PVC, que todo mundo pergunta, como que faz, como que faz? Então a gente vai gravar um vídeo de um material alternativo aí, que sai barato e que todo mundo pode ter no ginásio, mas assim que a gente lançar o vídeo, eu mando para vocês e posto no Instagram para ninguém perder, tá bom? Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo a pergunta de vocês pelo WhatsApp, 970 71 21 49, e esperamos por todos vocês nas próximas aulas, tá bom? Beijo, gente. Obrigada, professoras. Bom domingo, bom restinho de domingo a todos e boa semana. Até mais, gente. Boa noite. Tchau.